Eu disse, não. Boa Você me noite. ouve bem? Oh, meu Deus. Boa tarde, tudo bom? Tudo certinho, e aí? Você tá me ouvindo bem? Dá para ouvir tranquilo. Ai, que bom. Então, tudo certo. Cara, tudo aconteceu aqui, mas eu consegui dar um jeito. Pra você ter noção, minha régua, Ah, aquela do computador que liga tudo, sim. queimou. Então, assim, Que olha, maravilha. mas É consegui horrível aqui com mesmo. uma pequena gambiarra. Cara, ninguém Não, a merece. tecnologia sempre deixando a gente na mão, né? Quando a gente Sempre, precisa, cara. né? Sim. Deixa eu te perguntar, Entendo você. Oi. como a gente faz para apresentar? Eu compartilho a tela ou te mando? Se você preferir compartilhar, pode ficar à vontade, mas se você preferir me Eu mandar, acho. eu posso compartilhar, não tem Vamos problema. testar, Agora, se porque você tem. quiser mandar para mim, porque caso haja algum problema no meio, eu já tenho a apresentação de back, Muito bom, pode muito ser bom também. pontuado. Tá, vou te mandar aqui no Zap então. Eu salvei tanto em PowerPoint quanto no PDF. Tá bom. Já te mando, um segundo. Vou botar um cronômetro aqui que eu falo pra caraca, senão. Tá um barulhão de ventilador aí? Não, tá abafando Aqui. bem o ruído, não tem ruído É, nenhum, tá bem aqui, legal a sua ótimo. voz. Que bom. Porque, cara, tá um calor. Eu tava com o ventilador de teto ligado. Aí eu liguei o de chão, mas os dois fazem Sim. barulho. Não tá muito. Não, eu entendo você, porque tá muito quente, tá tudo bem. Não dá para viver Tá sem horrível. ventilador. Está horrível, sério. E Tá. assim, eu tô no escritório, não dá. A gente não tem como instalar ar-condicionado aqui. Ah, entendi. Então eu tenho que aguentar o calor real, não dá. Sim. Meu sonho é colocar um ar-condicionado aqui, mas não vai. Tô conseguindo mandar pelo coisa, pera. Não tô conseguindo te mandar o arquivo. Pelo... Pelo WhatsApp? Ah, tô arrastando. Deixa eu ver se eu vou ter que achar, eu acho. Adicionar manualmente, pera. Eu até falei com a Isabela que eu ia mandar antes até. Mas eu Aham. terminei hoje. Porque quando eu fui revisar, eu falei, cara, isso tá imenso. Aí não vai dar tempo. Consegui mandar, você recebeu. Consegui, E aí deixa eu eu ver. falei, cara, não vou cortar coisas, porque Pegou assim, não vou ia abrir. rolar. Então eu falei, não, deixa melhor fazer bem feito, mesmo que menor. Deixa eu... É muito difícil mesmo essa questão de trabalhar com cisão e conseguir apresentar as coisas naquele tempo. É difícil, não é fácil, não. É tenso, cara, É, porque sim. eu condensei duas, eu vou até explicar isso no início. Eu condensei duas aulas nessa aula hoje, são duas aulas dos meus alunos mesmo. Então, e tinha Uhum. mais coisa para dizer. Vou dar uma olhada até ainda, gente, que coisa é isso. Você tá linda, não se Ai, preocupe. obrigada. Tá muito quente, cara. Eu até pensei em fazer no quarto, mas o quarto é muito sem graça, não tem nada atrás, sabe? Botar o meu... Você vai apresentar? Você vai testar se consegue Vamos apresentar? testar. Vamos. Peraí. Ai, tomara que abre o PowerPoint. Não gosto quando tá no Chrome. Um PowerPoint, como é que eu faço? Ai, meu Deus. Eu posso apresentar o PowerPoint, eu não tô lembrando como é que eu faço. Você bota aqui em compartilhar, aí aqui em Ah, selecionar janela ou tela, lá em cima. janela, tá. Aí Ah, tá. bota o. Achou? Pronto. Achei. Aí a gente põe em apresentação, né? Isso. Vamos ver se rola. Funciona bem. Show. Foi? Foi. Pode Vou deixar já? aproveitar. Pode. Pode, pode. Aproveite e já fixei você, porque aí você já fica fixa na tela para todo mundo. Beleza. Ficou linda a sua apresentação, adorei. Ai, obrigada. Eu fiz uma coisa antiga. Essa foi só para vocês. A dos alunos não era assim tão bonita. Olha aí, como a gente
A gente está Especiais. podendo. Especiais, exatamente. Vou esperar um pouco. A gente faz da seguinte maneira, Juliana, veja se você concorda. Quando der 16 horas, eu começo a liberar o pessoal entrar, e aí a gente espera uns 5 minutinhos para Tá ótimo. iniciar de fato, pode ser? Beleza. Aí eu não lembro como é que vocês estão fazendo. Vocês estão apresentando ou não? Eu falo direto. Eu dou só os informes iniciais, que atualmente é só questão da ata, tá? Que a gente vai passar, e aí você pode falar direto. Se você quiser, eu posso apresentá-la também. Mas aí eu vou pegar. Você se apresenta? Ótimo, então. Então, eu vou Então, sumir e só entro com 5 minutinhos, tá? Vou ficar assim. tranquilo, pode ficar à vontade, viu? Tchau, tchau. Aqui. Tchau, obrigada. Oi, Camila, boa tarde. Hoje eu tô batendo cartão, tô de parabéns, hein? Tá mesmo? Boa tarde, Suzy. Não tá linda, Suzy? Eu disse a Juliana que tá assim. E que os slides estão primor de bonitos. Achei também. Oi, gente, obrigada.
Tava comentando com Clara que fiz para vocês. Não tava tão lindo assim, tá? Eu fiz uma coisa temática, século XIX, sabe? Maximalista. Olha, não sei se vai ter choro, gente. Talvez. Talvez tenha. Para mim sempre tem arrepio. Eu dou essa aula, sempre me arrepio muito quando eu dou essa aula para os alunos. Eu acho que pode ser que tenha um pouquinho de choro, sim. Me ajeitando. Gente, vou mostrar para vocês chegaram cedo. Olha esse fundo, Suzana, se tu reconhece. Espera. Cadê? Gente, a pessoa, eu não uso há séculos o Meet para apresentar coisa. Olha esse fundo. Todos de artes do clube, gente. Gritos finos! Botei todo mundo aqui. Aí tem aqui essa arte, que eu não sei de quem é antigona, assim, Pinterest, e de uma mãe aqui sendo interrogada. Sim. Ai, amei essa parede, Ju. Ficou boa, né? Perfeita. Mas aí eu tenho que anuviar ela, senão vocês não vão prestar atenção em mim, vou ficar olhando. Ai. E em cima, eu tenho medo de mexer na câmera, porque ela tá... E em cima ainda tem... Ah, não vai dar pra ver. Tem um quadro lindo da Frida que a minha mãe me deu, mas se eu tirar a câmera dali, eu não consigo botar mais no lugar. Não, Cami, eu arrematei os postais todos. Lembra que a Suzy mandou depois assim, sobraram os postais e tal, eu comprei todos. Aí eu coloquei tudo. Mas é uma ideia, fica a dica de pegar, né, quando acabar esse ano, né? É uma boa também, ficou lindo, vocês viram? Porque essa parede estava meio vazia, eu não sabia o que fazer com ela. Aí quando a Suzana falou, aí eu falei, caraca, minha parede. Então estão aqui, nossas amigas talentosas. Deixa eu deixar aberto no... A gente começa daqui a pouquinho. Gente, tá quente no Brasil todo, eu tô morrendo de calor. Então, Isa, fica a dica. Colei com fita crepe mesmo, eu nem assim, sabe? Gente, aqui tá muito quente. Tô com o cabelo úmido ainda, vocês estão vendo? Horrível. Aqui também tá insalubre. Tá o pior calor para mim possível, não tem muito sol, é um mormaço horrível. Um mormaço que parece uma air fryer gigante ligada. Insuportável. Eu prefiro sol, com alguma brisa. E aqui eu tenho um corredor de vento. Se eu deixar alguma coisa aqui aberta, começa a voar tudo que tá à minha volta. Parece um furacão aqui dentro. Então, eu fico com tudo fechado, ventiladores ligados. E seja o que Deus quiser. Quando eu puder começar, vocês falam. Eu acho que já deu a hora, né? 16h05, acho que a gente pode começar. Lembrando, pessoal, que eu vou colocar a ata para quem precisar de certificado no chat, então fiquem atentas. E é isso. Fique à vontade, Juliana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, vou começar falando que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Não só falando bobagem, né? Falando de uma coisa que eu amo muito, que é a literatura. E agradecer muito, Suzana, assim, pela intimação para eu vir falar com vocês, né? Porque quando eu abri o webinar eu fiquei meio, não sei e tal. Então, obrigada, Su, pelo convite barra intimação. Essa apresentação que vocês vão ver hoje, ela é uma adaptação de uma aula. Eu dou, na verdade, 2 aulas sobre a Maria Firmina. Nem me apresentei, né? Eu sou Juliana Bonfim. Eu sou doutora e mestre em literatura portuguesa pela UERJ, aqui do Rio. Né? Não estudei mulheres no mestrado nem no doutorado. Eu também me ressinto disso. Mas eu não tinha conhecido ainda a palavra feminismo tanto, né? Mas eu me interesso muito por mulheres e estudo mulheres assim por conta própria. E eu sou professora do Cefet Rio de Janeiro, da Unidade Maria da Graça. E eu sempre gosto de dizer isso porque é uma unidade que aqui no Rio tem o Maracanã, que é
sede, né? Então todo mundo, é o Maracanã! Ninguém conhece, somos o Patinho Feio do Cefete, mas somos uma unidade muito importante porque a gente fica na periferia do Rio de Janeiro, coladinho com a favela do Jacarezinho. Então a gente tem um papel muito importante e eu me orgulho muito de estar nessa unidade que eu amo, né? Então eu sempre coloco aí a observação. Ih, meu filho gritando, que isso, filho? Meu cachorro. Então, assim, essa apresentação, ela partiu, na verdade, acabou virando outra coisa, das aulas do ensino médio. Eu sou professora hoje em dia do ensino médio, graduação também, mas eu gosto mais de dar aula no ensino médio. E o segundo ano do ensino médio, para quem não se lembra, a gente estuda o século XIX na literatura, que é a minha área, né? Eu sou uma estudiosa oitocentista. E a nossa escola tem uma política toda, assim, de valorização de minorias, né? Uma ideia decolonial da educação, para ficar mais fácil de entender. Então, a gente, quando está falando de romantismo, a gente fala de Maria Firmina, e eu levo Maria Firmina para eles mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo. Eu tive que diminuir um pouco, porque ficou gigante, tá? Então, espero que vocês se apaixonem também pela Maria Firmina, porque ela é maravilhosa. Eu só não lembro como é que eu passo... Ah lá, isso é da apresentação. Como que eu passo o slide na apresentação, gente? Porque aí aparece só a apresentação para mim, vocês somem. É que eu acho que você não vai conseguir ver a tela da gente ao mesmo tempo. Ah, Você entendi. tem que estar na apresentação para passar o slide. Entendeu? Mas aí eu fico parando toda hora, é isso? Não, parando não. Você só não vai estar na tela do Meet. Você vai estar na tela Não, do... eu não preciso, não. Você vai estar na tela do slide, só isso. Se for em PDF, dá melhor? Não, fica a mesma coisa. Tem que estar na tela do que você vai passar, porque senão não vai passar. Entendeu? Mais ou menos. Vê, quando a gente maximiza e bota em tela de apresentação, certo? Você fica com a tela dos seus slides na tela, certo? Tá, Se você trocar a tela dos seus slides para o Meet, você não vai conseguir passar o slide. Entendi. Você tem que assim ficar vocês conseguem ver bem? Porque assim eu tô com a página dos slides aberta, mas não tá em tela cheia, vai ficar feio isso. Não dá para ver, eu acho. A Isa está falando para abrir o navegador do PDF no navegador. Farei isso então. Pera, que eu salvei nos dois formatos. Funciona dessa forma, Isa? Ótimo. Vou abrir no Chrome então para a gente ver se rola. O Canva você pode até passar pelo celular e fica um pouco mais fácil, mas a apresentação dela é pelo PPT. Esqueci o nome. Não, eu posso, eu salvei em PDF também. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Que aí eu ponho como janela, eu acho que vai ficar melhor. Eu acho que eu fazia assim quando dava aula online. Gatilhos terríveis da pandemia agora. Vamos lá. Por que essa abençoada não está inteira? Para mim aparece tela cheia direitinho, aí para vocês não aparece. Parece ela cortada, eu acho que tem que diminuir um pouquinho. Tá. Agora foi? Agora foi. Acho que agora temos, né? Gente, eu estou me sentindo idosa de tecnologia. Obrigada, Isa, arrasou. Então, eu fiquei pensando como começar a falar disso, e assim, eu gosto da forma como eu começo para os alunos, aí eu mantive aqui. A gente começa, né, o ano, no segundo ano, lá no Cefete, lá onde eu dou aula, com o Perigo de uma História Única da Chimamanda, para a gente explicar o trajeto que a gente faz na literatura, porque a gente não faz aquela coisinha, cronograma, bonitinho, nananã, que foi feita provavelmente quando vocês aprenderam literatura, e foi como eu aprendi. Então, a gente já tinha visto a ideia de cânone, a gente já tinha questionado quem é o cânone, quem pode, quem não pode, e aí aí eu faço essa pergunta para eles, né? Será que pessoas negras e mulheres permaneciam impassíveis enquanto homens brancos escreviam folhetins? Porque a gente vê, né? Eu dou a lista do cânone do Harold Bloom para eles, né? Que é um norte-americano, é uma lista do século XX, assim, 1900 e alguma coisa,
que só tem 3 mulheres, nenhuma delas é negra, né? Enfim. Aí a gente problematiza um pouco isso com eles, pensa sobre, e aí eu pergunto isso, e eles ficam sempre, é muito interessante, porque dá para ver, assim, o bugzinho, a telinha azul, porque eles não tinham, acho, para pensar nisso, talvez, a maioria. E aí, alguns falam, não sei, professora. Aí outros falam, não, pessoas negras eram escravizadas e mulheres só podiam ser dona de casa, né? Então, a maioria tem essa perspectiva que é o que o senso comum nos diz, né? E aí eu falo para eles que não é bem assim, né? E aí eu lanço essa imagem da revista Cult, porque é a que está na abertura da nossa apresentação, porque eu falo para eles que, de alguns anos para cá, estão redescobrindo algumas mulheres, né? E a Maria Firmina é uma delas e tal. E eu falo também que tem muito pouco tempo, porque eu saí da academia, assim, formalmente, né, como estudiosa, em 2019, e eu não estudei Maria Firmina, né, numa especialização em literatura. Graduação em literatura, mestrado e doutorado. E ninguém citou jamais o nome dessa mulher, né, nesses, sei lá, 15 anos, eu acho, quase isso, que eu estudei literatura na universidade. E aí, a gente vai começar falando sobre quem é a Maria Firmina. E aí eu ponho quem é, porque eu acho que não é quem era, não, quem é, que ela ainda é para a gente, para a literatura, né? Então, assim, eu já começo com um fato impactante de que ela é a primeira mulher e a primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil. Até então, né? A gente sabe que esse tipo de informação podem descobrir alguma coisa e tal, mas até então ela vai acumular, então, essas duas façanhas, né? Ela era maranhense, de São Luís, libriana, como vocês estão vendo aí, ele é de 1825, tá? Eu coloquei um pouco do contexto da família, porque essa parte aí foi, eu acho que mais incluí de vocês, porque eu acho importante. Primeiro, o contexto também da origem, porque eu falo para os meus alunos que a gente não sabe a origem dos nossos grandes nomes, a não ser que eles sejam cariocas. Aqui no Rio, pelo menos, é muito assim, né? Então, eu faço questão de falar de onde veio cada um deles, porque a gente tem grandes nomes clássicos da nossa literatura, que são de várias partes do Brasil, e isso não é muito reforçado, né? Então, assim, a Maria Firmina, ela tinha uma origem pobre, né? Ela era filha natural, e aí eu não sei se vocês sabem que filha natural é como se fosse bastarda. Ela não era uma filha de um casamento, né? A Suzana já deve ter falado isso algumas vezes nos cursos e tal. De uma mulher chamada Leonor Filipa dos Reis, que era mulata forra, isso aí está nos registros, né? Então, essa expressão. E de João Pedro Esteves, que era um homem pardo e livre. João Pedro Esteves trabalhava e tal, mas ele não cria essa filha, né? A Leonor Filipa cria com sua mãe, que é a Engrácia Romana da Paixão, né? E existem indícios de que ela seja da Guiné, de origem guineense, né? E a avó da Maria Filipa foi negociada por um juiz de paz chamado Baltazar José dos Reis, português. Só que, assim, ele era conhecido por ser comparsa de escravizados e por acobertar escravizados fugidos, né, nas suas fazendas e tal. Então, ele tem uma filha com a Engrácia, que é a Leonor Filipa, e ele consegue alforriar as duas também, né? E aí, por conta dessa relação, ela era sobrinha de um literato importantíssimo, né, maranhense, que é o Sotero dos Reis, do ramo branco da família, porque era irmão do Baltazar, né? E ela teve contato com o Sotero dos Reis, assim, ao longo da vida, eu acho isso muito importante ser dito também, e ele era professor, gramático e filólogo, né? Então, na casa desse cara, Maria Filipa vai ter acesso a uma biblioteca, a muitos livros, então ela vai se beneficiar muito aí dessa proximidade, tá? Ela só cursou a escola primária, não aceitavam mulheres, né? Na escola primária, eu estou falando de até o 5º ano, né? Formalmente. E, segundo a biógrafa que eu li, a escola normal no Maranhão não aceitava mulheres nessa época em que ela precisava estudar.
E ela foi a primeira mulher concursada da Vila de Guimarães. Guimarães era uma vila, né, do Maranhão, com 22 anos, só, assim, muito precoce, só que ela não podia tomar posse porque tinha que ter 25 no mínimo, e aí eles conseguem lá dar um jeito de ajustar os registros dela para ela tomar posse finalmente. Ficaram uns meses, assim, numa apreensão, mudam a data dela. Então, quando vocês forem ver, tem, então, uma flutuação aí, que ela nasceu em 1825 ou 1822, porque a data de registro acabou ficando 22. E a gente não tem tantas informações assim para saber qual era de verdade, né? Era muito comum isso, das pessoas serem registradas em datas que não eram as suas. Minha mãe é um caso desse. Minha mãe nasceu em março e o registro dela diz que ela nasceu em dezembro, né? Porque era caro, tinha muito, uma coisa assim. E aí ela causa o primeiro impacto dela já na posse, né? Quer dizer, na comemoração, na verdade, né? A mãe dela contrata um palanquim. Palanquim, eu tive que catar. É uma cadeira com 4 apoios, que precisa de 4 pessoas para segurar no ombro, assim, né? Coisa de imperadores, de nobres, etc. Então, a mãe contrata um palanquim para ela circular pela cidade em cortejo, comemorando e etc. E, segundo o Moraes Filho, que é o biógrafo dela, assim, que a gente mais se refere, ela diz que negro não é animal para se andar montado nele, e ela recusa, e ela vai a pé, no cortejo. Né? Então, isso com 22 anos, ela já estava causando, né, desse jeito. E ela faz isso no cortejo de comemoração à aprovação dela como primeira mulher. Então, vocês imaginem. E ela é uma mulher negra, né, gente? Não esqueçamos jamais disso. E não esqueçamos de contexto do século XIX. Estamos falando de uma época em que mulheres eram muito subjugadas. Suzana já falou muitas vezes sobre como várias tentaram e conseguiram burlar isso, né? E a Maria Firmina, assim, ela vai ser um grande exemplo nesse sentido. Não foi a mãe, Isa, você não entendeu? A mãe alugou o palanquim com os 4 homens negros para carregarem a filha dela. Foi a Maria Firmina que falou, não quero, entendeu? A mãe super tava. E aí eu acho que é uma coisa geracional, né, gente? A mãe estava muito acostumada, naturalizava, talvez, a questão escravocrata, né, naquela sociedade, e ela, como uma mulher alforriada, alugou o palanquim com 4 pessoas negras para carregar, 4 homens negros, né? Então, assim, ela se muda para Guimarães, quando ela consegue aí, em 1847, e aí elas se mudam para a casa do tio materno. Eu não coloquei essa observação, parece até que ela se mudou para a casa do tio materno, não foi. Ela se muda para a casa do irmão da mãe dela, cujo nome eu esqueci, acho que Martiniano, mas não importa tanto. E aí esse tio cede uma sala para ela dar aula na casa dele, né? E aí ela viveria os próximos 70 anos dela nessa vila de Guimarães, ela não retorna mais para São Luís, ela fica lá, e mais de 40 anos ela dedica a lecionar e à literatura, né? Então, e ela frequentava, assim, algumas rodas intelectuais e tal, né? Aí, além dos romances e contos, né? A gente vai falar hoje de Úrsula, que é o romance que vai ser esse marco, né, para a literatura da Maria Firmina e da nossa literatura, mas ela escreveu contos, ela escreveu poemas e enigmas nos jornais maranhenses e também compôs músicas. Eu fui catar, gente, virou um buraco de coelho, assim, né? Porque tem muito poema dela que eu não vi publicado. Fiquei olhando assim, os jornais e namorando, pensando coisas, assim, ideias vieram à minha mente, tá? Mas ela produziu muito literatura, tá? E tem um outro marco incrível, assim, que ela foi a única mulher a assinar o próprio nome no Jardim das Maranhenses, que é um jornal para mulheres, né? E outras mulheres publicavam, mas sempre as iniciais, né? Ou algum pseudônimo, e tá lá, Maria Firmina dos Reis, no Jardim das Maranhenses, ela foi a primeira. E ela, não cansando de ousar e causar, ela foi a fundadora da primeira escola mista do Maranhão, né? Uma escola que recebia meninas e meninos, mas essa escola foi encerrada em 1883 por dificuldades financeiras, né? Mas, assim, tem os relatos, né? A biografia do Moraes fala
que ela continuou dando aula, mesmo que não fosse na escola, uma saletinha da casa, a vida inteira ela deu aula, né? Até os 70 anos, em 1901, ela continuou dando aula. Ela teve vários filhos de criação, todos eles alfabetizados, assim, muitos mesmo, gente, assim, dezenas. Eu não coloquei o número para ficar mais leve a apresentação. E aí, ela não tem nenhuma informação de que ela tenha se casado, né? E eu achei um poema dela que chama, eu posso depois colocar no grupo, eu tinha colocado esse poema, mas vai ficar imenso, Maria, a Nova Safo. Então, segura essa informação. Lembra quem era Safo, né? Ilha de Lesbos. E aí, o poema fala do momento em que a Safo foge com o Faonte. O momento que Safo se apaixonou por um homem, não. Mas eu fiquei desconfiada. Exatamente, isso. Achei também, sabe? E, assim, tem trechos no livro... Eu vou até postar logo que esse livro é incrível, gente. É da Luciana Diogo, chama Maria Firmina dos Reis, Vida Literária. Maravilhosa. É uma doutora aqui pela UFRJ, a Luciana. E tem trechos do diário dela aqui nesse livro, em que ela lamenta muito a própria vida, sabe? E, assim, alguns momentos felizes. Então, ela não foi casada, ela escreveu esse poema desse jeito, ela tinha essa atitude, sabe? Então, assim, temos muito... Não tenho provas, mas tenho indícios fortes, né? E esse poema aí, A Nova Safo, acho que ela jogou muito no ar, né? E é isso, ela teve filhos de criação. Ela não tem filhos biológicos, né? E não há relatos nas biografias de uma relação com um homem. E ela tem um monte de poema para amigas, um monte, né? Eu vou depois colocar para vocês. O bom é que a obra dela, a Edições Câmara fez, tem um monte de poemas, os contos estão lá, Úrsula está lá. Então, vou colocar depois para vocês, disponibilizo o e-book, que é gratuito, né? Então, não estou pedindo nenhuma regra. Mas, enfim, né, gente? Essa informação a gente não... Eu estou especulando pela minha experiência, e a biógrafa não fala isso nem insinua, tá? Eu é que estou ligando pontinhos aqui, né? Então, não se sabe, não se tem notícia de nenhum obituário ou menção nos jornais maranhenses, mas uma coincidência muito estranha aconteceu, que ela foi mencionada pela Academia Maranhense de Letras no mesmo dia da morte dela, sem saberem que ela tinha morrido. Então, assim, enquanto ela estava falecendo, mencionaram, fazendo um elogio, uma menção honrosa a ela na Academia Maranhense de Letras. Eu fiquei muito assim, ai, gente, de repente eles iam sugerir o nome dela, sei lá, imagina, isso é incrível. Acho que não, né? Mas, sei lá, no dia da morte dela. Foi uma coincidência, assim, fatal, bizarra. Então, a Maria Firmina, ela ficou apagada, assim, completamente, assim, sabe? Como muitas outras mulheres ainda na literatura, até em 62, quando um historiador, Horácio de Almeida, paraibano, ele encontra um exemplar de Úrsula num sebo aqui no Rio de Janeiro. Aí ele lê e ele fica, como assim? Como assim esse livro da década de 50, 1850, o quê? E ele vai e tira Maria Firmina aí do limbo, que, né, tinham colocado ela, e a partir daí... E eu fiquei mesmo assim falando, cara, ele trouxe ela em 62 para a luz, e a gente só vai realmente estudar a Maria Firmina nos anos 10, assim, 2016, talvez, que ela vai realmente ser um pouco mais conhecida. Eu amo trazer recortes de jornal, gente. Eu fiz pesquisa com periódico, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, quanto na iniciação científica. Então, eu amo pesquisa em periódico. E aí eu guardo recortes de muita coisa. E aqui é a notícia no jornal O Progresso, né, maranhense, notícia local, tendo sido examinadas no dia 11 corrente do Palácio do Governo, as opositoras à cadeira de primeiras letras do sexo feminino da Vila de Guimarães, Dona Úrsula, olha a coincidência, Úrsula é o nome da mulher que fez o concurso com ela, não passou. Será que ela fez de propósito para alfinetar? Eu acho Maria Firmina muito afrontosa, não duvido. Da Graça de Araújo, Dona Mariana Firmino, isso é um erro, acontecia muito, né? Muito mesmo no jornal. E Dona Antônia Bárbara Nunes Barreto, unicamente a segunda, a Maria Firmina, foi aprovada por ter sido julgada competentemente habilitada, né? E aí tem aquela celeuma lá dos documentos dela, né? E aqui a gente tem o Jardim das Maranhenses. Eu tive que trazer, gente, essa página, né?
periódico semanário, literário, moral, crítico e recreativo. Subscreve-se nesta tipografia ou na rua de viração, tal, tal, tal. A redação aceita e publica todo e qualquer artigo, contanto que seja concebido em termos decentes. E aí vem Maria Firmina, vou bem escrever sobre Safo e Lesbos, vou bem colocar um poema e ainda vou assinar, que eu sou dessas. E aí tá lá nessa edição do jornal, acima do poema, né, com esse anúncio, recomendamos aos nossos leitores a poesia que abaixo vem estampada, da excelentíssima senhora Dona Maria Firmina dos Reis, distinta literária maranhense, como a gente tinha falado, ela foi a primeira a assinar nesse jornal. De coração agradecemos a sua excelência pela honra que dá ao nosso jornal, colaborando. E logo abaixo vem esse poema que eu comentei, né? E aí, eu que já vi tanto poema ser assinado só com iniciais, falei, gente, ela realmente era diferenciada, sabe? Porque ela provavelmente fez questão, né? E ela não tinha marido para mandar nela, né, gente? Então, ela falou, bota meu nome aí sim, né? E, assim, era uma época, o século XIX é uma época em que todo mundo conhecia muito de mitologia grega, né? Eu colaborei para uma outra revista feminina, para a edição em livro, uma revista chamada A Nona, chamava Misto Curioso, era uma revista para senhoras que tinha jogos de salão, receitas, como receber em casa, dicas de etiqueta, todo tipo de coisa para senhoras da época. E é muito difícil que a gente consiga o nome das mulheres que publicaram, né? Geralmente são siglas, então, assim, já tem todo o meu amor só por isso, aí já podia terminar agora, e ela já merecia, né? Mas tem uma questão que eu acho muito, muito, muito importante, porque isso é uma coisa ainda pouco falada. Qual o rosto da Maria Firmina, né? E aí a gente pensa, se a gente não tem nem os relatos literários dessa mulher muito difundidos, você imagina o rosto. Aí, gente, isso acontece com outras mulheres negras também, tá? Eu já vi a mesma foto se referida como a Luísa Maim, a Tia Ciata, a mesma. A gente fez um trabalho, inclusive, sobre isso. E aí, galera, foco nisso, tá? Quando você busca a imagem da Maria Firmina no Google, aparece essa imagem aqui, né? Podem fazer o teste se quiserem. A maioria delas, tá? Isso é uma gravura de uma outra autora branca chamada Maria Benedita Bormann, que assinava como Délia, tá? Mas em muitos, muitos sites, inclusive sites de militância negra, inclusive sites de literatura, sites bem reconhecidos, atribuem essa imagem à Maria Firmina. Vocês vão ver, inclusive, que tem várias recriações de gravuras em cima dessa foto, que não é da Maria Firmina, né? É da Délia, Maria Benedita Bormann, que também era escritora, tá? E aqui a gente tem esse site da Jarid não está ativo mais, eu tentei achar de novo, mas é a Jarid Arraes, né, escritora cearense, negra, contemporânea nossa, que está produzindo ainda, ela faz esse adendo lá nesse, não lembro se era blog ou site. Não é de Maria Firmina, não é, se vocês bugarem, a maioria vai ver, mas tem pior, a gente vai ver. Não é de Maria Firmina dos Reis essa imagem que temos utilizado. Não é a Maria Firmina. Esses não em maiúsculo não é meu, tá? Da Jarid. A primeira romancista abolicionista negra do Brasil, mas uma escritora gaúcha e branca, chamada Maria Benedita Bormann, que utilizava Délia como pseudônimo. Quando conheci a história de Maria Firmina e fiquei apaixonada por sua coragem e talento, caí nas fotos que são abertamente utilizadas por todos. E pensei se tratar de mais um caso do Machado de Assis, né? O Machado de Assis foi embranquecido ao longo de muito tempo, né? Eu mesma fui descobrir que o Machado era negro, assim, sei lá, no final do ensino médio, acho que nem isso, acho que na graduação, sabe? Porque as fotos do livro que tinham eram um flash é ótimo, né? Mas, assim, uma imagem muito estourada e ele estava sempre embranquecido, em que a aparência era embranquecida sempre possível, sobretudo quando imagens em preto e branco ganham cores. Lamentei o fato, me senti revoltada, mas era essa imagem disponível, certo? Todos os grupos, até mesmo de ativismo feminista no meio literário, utilizavam essa mesma imagem. Eu continuo com ela até hoje. Salvo engano, eu peguei esse texto em 2023, tá?
Então, e o mais curioso é que eu já achei a origem dessa foto da Maria Benedita Bormann, e ela é uma litogravura num álbum, assim, e tem escrito o nome dela, sabe, embaixo. Então, assim, não sei o que aconteceu, porque não é uma confusão pura e simples. Alguém intencionalmente fez isso, tá? Mas piora, porque a gente... Joguei no Google para mostrar para vocês, né? A gente tem aqui, né, a primeira ocorrência é a Délia, vou chamar ela de Délia, que ela botava pseudônimo Délia. Então, aqui, né, várias vezes o rosto da Maria Benedita. Aí temos aqui, ó, Fundação Perseu Abramo, a Maria Firmina recriada a partir da imagem da Maria Benedita Bormann, né, ou Bormann, não sei. E, gente, a gente tem aqui no site paraty.com.br essa imagem. Maria Firmina dos Reis, homenageada da Flip 2022. E é a Carolina Maria de Jesus. Então, assim, não dá para falar disso, sabe? Sem contextualizar e mostrar a aberração que é fazerem isso com mulheres negras, porque isso é feito com muitas outras, né? A gente faz esse trabalho lá na escola, inclusive, e ano que vem, Tainara Vasconcelos, né, @coisinhas da Thay, maravilhosa historiadora da imagem, vai lá na escola para falar disso para mim, com os alunos, né? Porque é uma coisa absurda, né? Confundirem a Carolina Maria de Jesus com a Mariana Firmina dos Reis em 2022, né? Mas vamos lá. E qual é o verdadeiro rosto dela? A gente, infelizmente, não tem, tá? Não tem nenhuma litogravura, fotografia, pintura até hoje, tá? A única descrição é de quando ela tinha mais ou menos 85 anos, nesse livro que só existe um exemplar, carésimo, e eu estou pensando em cometer uma loucura, desse biógrafo, né? Que recolheu alguns diários dela. Ela tinha uns diários, ela tinha assim, relatos de pessoas que viviam próximo desses filhos adotivos. Então, ele reúne no Fragmentos de uma Vida, tá? Em 75. E a descrição que ele conseguiu encontrar nessas recolhas foi: rosto arredondado, cabelo crespo, grisalho, fino, curto, amarrado na altura da nuca, olhos castanho escuros, nariz curto e grosso, lábios finos, mãos e pés pequenos, meã, amei essa palavra, né? Tinha uns 58 mais ou menos, morena, ou seja, ela era uma mulher negra, provavelmente de pele mais clara. E aí a gente tem esse busto, tá? Que eu achei informações, aqui ele está numa praça, né? Mas eu já vi lugares dizerem que ele está no museu, no Maranhão, tá? E aí o Florigama, um escultor, faz esse busto com base nessa descrição, em 75 também. E assim, gente, não sei vocês, mas achei meio embranquecidinha também. Cadê o rosto redondo que ele fala aqui? Cadê o cabelo crespo? Não tô vendo, tá? E aí, né, isso é o mais perto que a gente tem da imagem dessa mulher. Algumas pessoas, alguns artistas digitais recriam, né, a partir dessa descrição, algumas imagens que provavelmente ficaram um pouco mais aproximadas ali, né? Essa eu acho muito bonita, assim, ela tá mais jovem que a descrição de 85 anos, mas ela tá com características, assim, bem aproximadas do que foi dito ali pelo biógrafo, né? Ela é do Vaniel Jorge Silva. E aí a gente tem outras, né? Aqui a gente tem do Val Paixão, tá? No aniversário dela, ele faz aqui também baseada com os traços, né, fenotípicos condizentes de como ela deveria ser. Aqui a gente tem uma ilustração da Gabriela Pires para o Heroínas Negras Brasileiras, da Jaride Arraes, né, que é um livro em que a Jaride traz várias heroínas negras do Brasil, né, e com ilustrações inéditas da Gabriela Pires também, assim, todas estilizadas. E tem essa aqui, que eu não achei a fonte de jeito nenhum, catei muito, né, que ela lembra um pouco aquela lá, mas eu acho que ela não é de IA, porque essa imagem já tem uns 2 ou 3 anos comigo, então não tinha IA na época. Então, né, ela é algum artista digital fez, e eu não consegui saber de quem é, né. Vamos finalmente, então, ao urso. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu estou falando aqui, disparei. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar.
Qualquer coisa a gente fala no final. Gente, eu estou aqui apavorada com o tempo, porque está grande, tem trechos para a gente ler, e eu acho que é fundamental, né, ler os trechos da Maria Firmina. Então, vamos à Úrsula, né, de 1859, e por que, né, que esse livro é tão importante. Já antecipo a vocês que, do ponto de vista assim, meu, e a trama? Trama folhetim classicona, gente. O casal se ama, não pode ficar junto. No caso, é a Úrsula e o Tancredo. 2 jovens brancos. O protagonismo não é negro, né? Porque quando a gente pensa assim, o primeiro romance abolicionista, a Úrsula é uma mulher negra. Não é, tá? A Úrsula é uma mocinha branca, tá? Que se apaixona pelo Tancredo e o grande vilão vai ser o tio da Úrsula, que quer se casar com ela. E aí, né, a gente chama até de trama rocambolesca, né? Ou a gente pode chamar de trama bolo de rolo, para ficar um pouco mais, né? Essas tramas folhetinescas que tem 1000 reviravoltas, e era isso, tá? É uma história de... Suzy, eu comprei essa semana bolinho de rolo, tô nutrida, assim, espiritualmente. Achei numa feira uma trama bolo de rolesca, né? E... Então, assim como a maioria dos romancistas que a gente conhece, né, da nossa literatura do século XIX, a trama principal não é o mais importante, né? O mais importante, o meu orientador dizia que é o não dito, né? E nesse caso da Maria Firmina, nem é o não dito, porque ela diz, tá? Com todas as letras, como a gente vai ver. Mas Úrsula, então, é considerado o primeiro romance publicado por uma mulher no Brasil, né? E aí ela não assina. O romance ela não assina, tá? Ele sai em livro como uma maranhense. Acho que ela achou que ia ser ousadia demais. Ou então ela queria mais ser lida, né, gente? A gente viu mulheres tão recentemente não podendo assinar seu nome para as pessoas lerem, vocês imaginam nessa época, né? Obrigada, Lu. Espero que melhore aí sua energia. A Luciana está dizendo que tá sem luz também. Ai, gente, tá um inferno isso de sem luz. Se acabar aqui, eu morro. Frita. Então, ela assina uma maranhense, tá? Esse romance, em 1859, tá? E aí narra uma história de amor ali, né? Bem aos moldes do folhetim. Úrsula e Tancredo, eles se apaixonam à primeira vista. Tudo assim, como mandava o figurino dos romances folhetim daquela época. Clássica história de amor impossível, nada demais. Mas ele vai ser precursor também. Eu falei uma mulher no Brasil e uma mulher negra também, né? Ela vai acumular esses dois, porque são coisas diferentes, né? Então, a primeira mulher a publicar um livro no Brasil, um romance no Brasil, é uma mulher negra. Isso é uma informação muito importante, que a gente não tem tanta noção, né? Então, a gente tem as técnicas folhetinescas, né, do romance, que nem eu falei, do rocambolesco, do bolo de rolo, a fim de usar como instrumento a favor da dignificação dos oprimidos, em especial a mulher e o escravo. Por quê? Não satisfeita em trazer temática a respeito da abolição, que é, com certeza, a luta maior aí da Maria Firmina, em Úrsula e nos seus escritos de modo geral, ela dá muito destaque a mulheres negras na obra dela. Ela faz questão disso, né? E aí tem mais um pioneirismo da Maria Firmina, que é o tratamento dado aos personagens negros, às mulheres e à escravidão como essa instituição, e as preocupações presentes nesse romance são outras. Então, assim, ela fala, né, de maneira muito explícita através do narrador, que é um narrador observador, em terceira pessoa, contra a escravidão. Não é uma coisa... Eu fiquei pensando assim, quem poderia ser mais ou menos comparado, né? Navio Negreiro do Castro Alves, que é aquele poema do condoreirismo lá, né, segunda geração romântica, eu vou falar, eu acho que eu coloquei o Castro Alves ali como exemplo, vai ser uma década depois, tá? O Machado de Assis, que falou bastante contra a escravidão, ele falava de uma maneira mais irônica e tal, e ela vai falar assim muito combativamente, tá? De maneira muito frontal, como a gente vai ver. Tematiza a escravidão. Então, ela faz isso, ela pega personagens negros para falar por si. Isso jamais tinha sido feito na história da nossa literatura, né? E mais que isso, né?
o Túlio, principalmente, que é um rapaz escravizado negro, ele vai ser muito importante na história, tá? Porque o primeiro capítulo é o Tancredo a cavalo, né? Vocês vão reconhecer isso de algumas outras narrativas do século XIX, tá? Tancredo está lá a cavalo, passeando, andando, quando ele cai do cavalo, o cavalo cai em cima da perna dele e machuca muito, aquela coisa toda. E Túlio, né, um rapaz bem jovem, escravizado, vê aquilo, né, na estrada, ajuda o Tancredo, e o Tancredo é extremamente gentil com ele. E o Túlio fica totalmente sem jeito, porque o Tancredo é branco, né? E aí, assim, é um senhorzinho, e o Túlio fica meio que não, meio que, sabe, sem graça, não sabendo como agir. E, em dado momento, o Tancredo fala da gratidão que vai ter por ele pelo resto da vida e tal, e chama de amigo, né? E aí, no primeiro capítulo, essa mulher já faz isso. Tem um homem branco que se machuca, né? Esse homem negro ajuda esse homem branco, e esse homem branco chama esse homem negro de amigo, né? Em 1859, tá? Então, a gente vai ter também a Susana, que é uma mulher escravizada mais velha, que criou Túlio, né? Que cuidou do Túlio, cuidou da senhora deles dois e tal, que no caso é a mãe de Úrsula, tá? Que também vai ter voz. Então, isso tudo é muito, muito inovador. Então, aqui temos a folha de rosto da primeira edição de Úrsula, e aí, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, romance original brasileiro por uma maranhense. E aí tá, romance original brasileiro, porque era extremamente comum, na época, que se publicasse, né, no folhetim, que é aquele rodapé do jornal, né? O folhetim, ele era como se fosse a novela pra gente hoje, né? Saía um capítulo por dia no jornal, no rodapé, e aí isso era uma forma de vender mais jornais. E era muito comum traduzirem vários romances internacionais, clássicos, saíram no Brasil traduzidos, e aí colocavam romance francês, romance italiano, sei lá, né? E aí, Úrsula, romance original brasileiro, por uma maranhense. Aí tem o nome da tipografia. E aí vocês veem aqui anúncios desse livro no jornal. Vocês verem como que a mulher não era fraca, né? Isso aqui é a parte de classificados, né, do jornal. O jornal O Progresso, que a gente já viu que anunciou, né, a aprovação dela no concurso, e também no periódico A Imprensa, tá? Anunciando, então, esse livro como uma maranhense, tá? E aí eu adoro essa aqui, ó. Eu gosto muito da argumentação, ó. Esta obra, digna de ser lida não só pela singeleza e elegância com que é escrita, como por ser a estreia de uma talentosa maranhense, merece toda a proteção pública para animar a sua modesta autora, a fim de continuar a dar-nos provas do seu belo talento. Eu achei tão bonitinho. E essa aqui de baixo, A Imprensa, vende-se nesta tipografia este excelente romance, que deve ser lido pelos corações sensíveis e bem informados e por aqueles que sonharem proteger as letras pátrias. Né? Então, assim, toda uma campanha pela valorização da literatura brasileira, achei maravilhoso. Né? Eles tentarem, assim, os jornais locais tentarem vender esse romance, né? Achei um barato. E aí, gente, tem esse adendo antes da gente ir para o texto do Úrsula. Eu juro que a gente vai chegar lá. Quando a gente pensa em literatura abolicionista no Brasil, né, que é a terceira geração romântica, né, chamada de geração condoreira, porque o voo do condor representa a liberdade, né, cujo o maior representante mais famoso é o Castro Alves, né, poeta baiano chamado de poeta dos escravos. Ele recita, né, declama Navio Negreiro pela primeira vez, ele é um grande orador além de poeta, em 1868. Então, essa mulher, ela escreve um romance inteiro abolicionista, 10 anos praticamente antes do Castro Alves, que era um cara com entrada ali na literatura, era um grande orador já conhecido, que enchia praças para ele discursar, escreveu o seu poema, né, Navio Negreiro. E aí a gente até hoje, nos livros didáticos, nos materiais, quando vai falar de literatura abolicionista, a gente está lá, pá, Navio Negreiro. Maravilhoso, nada contra. Mas Navio Negreiro é um homem branco falando, né, as impressões dele a respeito de como seria a vida no Navio Negreiro.
imaginando. Talvez, como o Castro Alves era um abolicionista, talvez do que ele sabia de ex-escravizados, ou até de escravizados mesmo, né, não sabemos, escreve sob a perspectiva do homem branco. E aqui a gente está falando de uma mulher negra, né, filha e neta de mulheres escravizadas, né? Inclusive, né, com a avó dela tem lembranças de África, né? E isso muda tudo, gente. Isso muda completamente a perspectiva, né, da parada, porque, como a Su fala sempre, né, a gente vê com uma desesperança, a gente sempre foi assim, né? Um desencanto, assim, a coisa. E aí a Maria Firmina traz em Úrsula um antes e depois que torna mais cruel, assim, mais crua essa realidade, ao mesmo tempo em que mostra que não, nem sempre foi assim, que lembra pra gente que as pessoas negras não nasceram escravizadas, né? Elas foram escravizadas, tá? Então, assim, ela vai ter esse ponto de vista antes do chamado poeta dos escravos, né? E, além disso, eu quero destacar, né, de novo, a questão da perspectiva de gênero, tá? Tanto em Úrsula quanto em outras obras, tem um conto chamado A Escrava. Ele é um conto de umas 2 ou 3 páginas. Vou colocar ele também lá para vocês no grupo. Ou não sei, eu posso mandar para a Clara da organização e distribui. Eu quase trouxe ele, mas não ia dar tempo, né? Porque eu tinha que falar da vida da Maria Firmina também, além da obra. Que basicamente é o seguinte, o mote do conto. Uma mulher dos grandes salões tá numa reunião desse, né, num baile desses, assim, da burguesia, e começa a falar, né, contra a escravidão. Ele é de 1887, então, assim, estava, assim, em plena ebulição, quase Lei Áurea sendo já assinada, e ela começa a falar contra a escravidão e fala, vou contar um caso para vocês. E ela começa a narrar a história da escrava, né? E é curioso porque em A Escrava, essa mulher não tem nome. Quem tem nome é a escrava, né? E o filho dela, que também é um escravizado, tá? E aí é a história de uma mãe, né? Então, assim, ela traz muita perspectiva feminina, porque essa mulher teve os filhos tirados pela escravidão. E aí é a primeira vez que a gente vê isso. Me lembra sempre Pai contra Mãe do Machado, que é lá do finalzão do século XIX também, né? Que mostra essa questão, mas aí não de um ponto de vista feminino. Aqui não, a gente tem 2 mulheres, e o narrador muda, né? A gente tem essa senhora da sociedade falando, narrando, e depois a Joana, que é a escravizada, conta a sua própria história, e conta da sua vida em África, e conta também de quando ela teve os filhos dela, de quando ela foi... quando sequestraram os filhos dela, né? Então, é um ponto muito importante também, tá? Que eu também trabalho com as turmas. Então, ela traz, a Maria Firmina, ela traz luz para mulheres escravizadas, principalmente, né? Então, ela acaba falando da condição feminina dessas mulheres escravizadas. Em alguns momentos, ela também vai esbarrar ali na tirania dos homens contra suas esposas e filhas brancas também, né? O senhor de escravos, que era pai pai da protagonista, né, pai da Úrsula, ele era um tirano, ele era horrível, né? Ele era um homem cruel. A Susana tem lembranças disso, né? Porque ela é uma mulher já mais velha, escravizada, né? Mas o Túlio não, é jovem, né? E a própria Úrsula e a mãe dela, né, que chama Luísa, também, assim, foi meio que um alívio, né? E isso fica, assim, nas entrelinhas de uma maneira, assim, bem evidente, assim, sabe? Foi um alívio elas se livrarem daquele homem, quando aquele homem morreu, sabe? Então, ela ainda traz um pouquinho, ela puxa um pouquinho ainda para essa perspectiva da mulher branca também, que também né, sofria com aquele tratamento dado às mulheres, né? E aí, vamos ao texto, né? A minha edição é essa aí, dela aqui, né? Da Antofágica, né? Dica de Tatiana, nunca mais
né? Eu larguei, então, quando é antofágica. E agora eu tenho uma ex-aluna que está na antofágica, eu estou super feliz, é maravilhosa, né? E as edições são muito bonitas, e, né, tem ilustrações e tal, muito bem feita. Vamos ao texto, então, finalmente, tá? Vou começar pelo prólogo. Essa capa aqui é a da Edições Câmara, que eu falei para vocês, né? Que é um e-book gratuito que eu vou mandar para vocês terem, lerem, se quiser. E aí tem Úrsula e outras obras. Tem meio que tudo que foi publicado pela Maria Firmina, né? Tá aí, é bem legal. E aí, gente, eu tenho que ler o prólogo, porque não tem como a gente não se identificar com esse prólogo, que é da própria Maria Firmina, né? Olha como ela fala desse livro dela, né? E aí ela fala por que ela publica esse livro. Prólogo. Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e uma mulher brasileira, de educação acanhada, e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem. Com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais, e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então, por que o publicas? Perguntará o leitor. Como uma tentativa, e mais ainda, por este amor materno, que não tem limites, que tudo desculpa, os defeitos, os achaques, as deformidades do filho, e gosta de enfeitá-lo e aparecer com ele em toda parte, mostrá-lo a todos os conhecidos e vê-lo mimado e acariciado. Então, assim, ela quer que Úrsula vá para o mundo, mesmo que ela ache que é mesquinho, que é humilde, que ela não é uma mulher tão letrada, né? Então, assim, super identificação com zilhares de mulheres que a gente leu e que a gente é, né, gente? Deixai, pois, que a minha Úrsula, tímida e acanhada, sem dote da natureza, nem enfeites e louçanias de arte, caminhe entre vós. Não a desprezeis. Antes, amparai-a nos seus incertos e titubeantes passos, para, assim, dar alento à autora de seus dias. E talvez com essa proteção, cultive mais o seu engenho e venha a produzir coisa melhor, e produz mesmo, gente, porque a escrava, assim, é sensacional, ou, quando menos, sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras, que com imaginação mais brilhante, com educação mais acurada, com instrução mais vasta e liberal, tenham mais timidez do que nós. Então, assim, ela escreve no prólogo que ela está publicando, essa parte que me arrepia inteirinha, gente, que ela está publicando para incentivar que outras publiquem, né? E ela fala, é mais longo, né, o prólogo, ela vai falando toda humilde, super modesta desse livro que ela escreve, assim, né? E eu acho essa parte sensacional, que ela diz que ela escreve, né, ela termina falando que ela quer que outras escrevam, né? Então, eu acho esse prólogo sensacional. Mas a gente vai, então, olhar para o texto, tá, em si. Aqui, gente, como eu falei para vocês, a gente tem no início, né, Tancredo, que vai se tornar o par romântico de Úrsula e que chega na casa da Úrsula por acaso, porque o Túlio é um escravo da Úrsula. Eu vou usar escravo e escravizado porque se chamava de escravo na época, né? A gente não usa mais essa palavra, né? Porque escravo é um substantivo, então, né, substantivo de essência, né? Então, ninguém tem essência de escravizado. A gente hoje em dia troca por escravizado, que é um adjetivo, é uma coisa que a pessoa teve, ela foi escravizada e passa, né? Ela deixa de ser. Mas eu vou oscilar porque era assim que se chamava, né? Na literatura da época. E aí o Túlio é esse jovem, né? Escravo que vai acolher o Tancredo e vai levar esse rapaz branco para a casa da Úrsula, para a casa da dona Luísa, que é a mãe da Úrsula, para cuidar dele. E aí eu já amo que começa, em vez do branco salvador, a gente tem um negro salvador, eu já acho maravilhoso, né? E assim, ele nem precisava, gente, sabe? Porque ele podia ter sido castigado, ele podia ter sido agredido, ofendido, afinal era um homem branco totalmente desconhecido, que estava ali, caiu do cavalo, o problema é seu, né? Mas o Túlio vai lá e resgata o Tancredo, e a partir daí, então, olha o papel desse rapaz escravizado. A partir da ação dele na narrativa, a gente vai ter o casal central, que vai ser, então, Tancredo e Úrsula, que se apaixonam assim que se veem,
né? Então, vamos lá, gente. O narrador vai descrever o Túlio, um jovem escravizado, e fazer uma reflexão crítica a respeito da situação dos cativos. Isso vai acontecer em muitos momentos da obra, eu não coloquei todos, não dava, né? O narrador, ele para, às vezes, e fala com a gente sobre a condição dos escravizados, fala contra a escravidão, né? E aí, olha o que o narrador... E aí, eu uso o narrador no masculino, gente, porque é um narrador observador, né? Então, dá pra gente dizer que é a Maria Firmina. A Maria Firmina criou um narrador. Um pobre rapaz, que ao muito parecia contar 25 anos, seu Túlio, tá? E que na franca expressão de sua fisionomia deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano fervia-lhe nas veias. O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão. Odiosa cadeia da escravidão. Essa mulher está em 1859 usando esses termos para se referir à escravidão, tá? E embalde, arrepia, Tati, eu fico muito... Toda vez, eu já chorei em sala falando. E embalde, ou seja, aí, em vão, o sangue ardente que herdara de seus pais e que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar. Embalde, dissemos, se revoltava, porque se lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco. Senhor Deus, olha aí, essa evocação é igual à do Castro Alves. Então, quando eu leio isso, eu fico, gente, Castro Alves deve ter lido quando ele fala, será? Eu pirei, né? Acho possível. Senhor, porque assim, né? Castro Alves também era baiano, ela era maranhense, ele estava muito antenado, ele deve ter lido a Maria Firmina. Eu gosto de acreditar nisso, tá, gente? Eu gosto muito assim, fanfic na minha cabeça de que Castro Alves leu Úrsula, leu e ficou, caraca, essa mulher é muito braba, vou escrever um poema, assim, nessa onda dela. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima? Ama teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante. Aquele que também era livre no seu país, então ela faz questão de falar desse passado, né, de pessoas livres que foram sequestradas e escravizadas. Aquele que é seu irmão, e o mísero sofria. O mísero aí, Túlio, porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecera a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso, e por isso seu coração enterneceu-se em presença da dolorosa cena que se lhe ofereceu à vista. A dolorosa cena é o Tancredo com o cavalo em cima do pé dele, né? Então, ferido, né? E aí ela já começa desse jeito, né? E aí, o que o Tancredo fala da escravidão? Gente, essa frase, assim, ela é demais, sabe? O final que eu coloquei em negrito. Vou tirar para não dar esse spoiler para vocês. Então, assim, o Tancredo e o Túlio ficam lá conversando. O Túlio fica o tempo todo, não, senhor, eu sou apenas um escravo e tal, de cabeça baixa, né, naquela postura submissa e tal, né, de quem já sofreu tudo aquilo que a gente sabe. E o Tancredo fala, você é meu amigo, né? E eu vou... O que você quer em troca desse gesto gentil e de ter salvado a minha vida? E o Túlio diz para ele, eu só quero uma coisa, que o senhor continue com esse tratamento, né? Que o senhor continue me tratando, né? Como amigo, que continue me tratando de maneira digna, de maneira humana, né? Me vendo como ser humano, que eu sou, mas como não me tratam. E aí o Tancredo fala para ele, não, eu vou te alforriar, eu vou dar um jeito e eu vou te fazer um homem livre, né? E ele, de fato, vai fazer, tá? E aí o que o Tancredo fala num desses diálogos, né? Argumentando com o Túlio que ele é uma pessoa, que ele enfim, né? Que ele merece aquele respeito e aquela amizade e aquela gratidão do Tancredo. Dia virá em que os homens reconheçam que são todos irmãos, ó, coladinho lá com o narrador, né? Túlio, meu amigo, eu avalio a grandeza de dores sem lenitivo que te borbulha na alma, compreendo tua amargura e amaldiçoo em teu nome ao primeiro homem que escravizou a seu semelhante. Gente, essa mulher escrevia essa frase, sabe? Assim, muito... Eu vou me empolgando no meio da aula. É muito potente, sabe? É muito forte.
essa mulher, em 1859, escrever: eu amaldiçoo em teu nome, Túlio, homem negro escravizado que me ajudou. É o primeiro homem que escravizou o seu semelhante. Né? Isso é capítulo 1 ou 2, né? Podia ter colocado aqui, coloquei só a página. E aí a gente tem uma longa fala do Túlio para o Tancredo também, tá? E aí ele fala da escravidão. Aí o Túlio está falando da condição da escravidão, né? Então a gente tem esse rapaz jovem, negro, escravizado, falando da condição de escravo. O Túlio, ele nasceu escravo, tá? Ele já nasceu numa senzala no Brasil. Então ele não sabe, ele não viveu a liberdade, né? Ele foi o tempo todo escravizado, né? Ele sabe do que acontece antes, pelo que os mais velhos contam a ele, né? Eu esqueci o nome do outro personagem, mas principalmente a Susana, que é quem cuida dele, e que a gente vai ver o que tem para falar, né? Então, ele ouve as histórias das pessoas que conheceram a liberdade em África, né? Porque no seu país não se é escravo, tudo está dizendo, né? Exatamente, Suzy, ele só conhece a escravidão. Ele só conhece a escravidão, né? Isso é uma outra coisa que eu também acho muito importante a Maria Firmina trazer, né? Porque é uma coisa que, assim, antes de ter contato com a literatura dela, né? Tem lá um navio negreiro, mas não é impactante desse jeito, né? De você ver um personagem negro falar. E ele não conhece nada além daquele lugar, daquele engenho ali, inclusive, né? Porque no seu país não se é escravo. Ele escuta a nênia plangente de seu pai, escuta a canção sentida que cai dos lábios de sua mãe, e sente como eles que é livre, porque a razão lhe o diz e a alma o compreende. Ó, mente, isso sim ninguém pode escravizar. Nas asas do pensamento, o homem remonta-se aos ardentes sertões da África, vê os areais sem fim da pátria e procura abrigar-se debaixo daquelas árvores sombrias do oásis, quando o sol requeima e o vento sopra quente e abrasador. Vê a tamareira benéfica junto à fonte, que lhe amacia a garganta ressequida. Vê a cabana onde nascera e onde livre vivera. Desperta, porém, em breve dessa doce ilusão. Ou antes, sonha que a engolfara, e a realidade opressora lhe aparece, é escravo, e escravo em terra estranha. Então, o Túlio vai falar para ele, né, desse sonho, porque essas pessoas... É lindo, né? Gente, eu amo, tá? Essa escrita palavrosa do século XIX, né? Nada minimalista, eu amo. Então, assim, o Túlio está falando para ele, né, quando eles estão conversando sobre essa condição de escravidão, né, o Tancredo, esse homem branco abertamente abolicionista, né, ouvindo esse relato desse rapaz, né, ouvindo esse rapaz falar, né, tipo, olha, eu ouvi várias histórias dos nossos mais velhos e eles falavam de como era isso, e eles continuam sonhando, né, mas acordam nessa terra estranha em que eles são escravos, né? Quando a corda do sonho vem para a realidade. E aí, gente, a gente chega para mim no que é, assim, sabe, o ápice, o auge desse romance, que é o capítulo 9. É um capítulo chamado A Preta Susana. A gente tem um capítulo chamado Túlio também, que o Túlio... Mas aí não é tanto sobre a história do Túlio, porque o Túlio nasceu escravizado, né? Então, é muito sobre o que o Túlio vai fazer e tal. E aí a Preta Susana, para mim, é o suprassumo, assim, da inovação e da rebeldia dessa mulher, Maria Firmina. Nesse capítulo, o contexto é o seguinte: o Tancredo precisa ir para a capital, ele precisa voltar para a casa dele, já está melhor, né? Já se passaram meses, já está melhor do pé, e ele alforriou o Túlio, né, como ele tinha prometido, consegue comprar a alforria do Túlio e quer levar o Túlio com ele. E aí a Susana tá assim: meu filho, você não conhece tão bem esse rapaz, ele é branco, meu filho. Aí o Túlio, mas Susana, agora eu sou livre, né? Ele me deu a liberdade. E aí ela fala para ele coisas assim do tipo: meu filho, você não pode conhecer, confiar nesse homem branco, meu filho.
ela vai dizer, aqui, Dona Luísa é boa pra gente, pelo menos a gente não é açoitado, a gente não é castigado, a gente, né, é tratado com o mínimo. Então, a gente tem também essas duas perspectivas, né, de uma pessoa que viveu ali a realidade da escravidão, do sequestro escravista, e uma outra realidade de um jovem que está vendo alguma movimentação abolicionista acontecer. Então, a gente tem também passado e presente olhando para o futuro, né? A Suzana é esse passado, então esse receio, esse medo do que pode acontecer com o Túlio numa outra casa, num outro engenho, né? E o Túlio cheio de esperança, né? Eu acho que isso é muito simbólico desse momento também, né? Então, ela está aconselhando o Túlio, né? E aí vem aí o trecho que é o capítulo inteiro, a Preta Suzana. E aí havia uma mulher escrava, esse é o narrador falando, contando como é a Suzana. Havia uma mulher escrava e negra como ele, Túlio, mas boa e compassiva, que lhe serviu de mãe enquanto lhe sorriu a cidade lisonjeira e feliz, única na vida do homem que se grava no coração com caracteres de amor, única cuja recordação nos apraz e em que Suzana, chama-se ela, trajava uma saia de grosseiro tecido de algodão preto, cuja orla chegava ali ao meio das pernas magras e descarnadas como todo o seu corpo. Então, a gente tem, né, a gente consegue imaginar essa mulher, né, uma mulher escravizada mais velha, né, por quem o Túlio tem muito respeito, muito amor, e ela magra, né, essa saia grosseira de algodão. E essa imagem aí é da edição de Câmara. Eu coloquei essa ilustração, né, representando a Suzana e o Túlio, que é uma imagem da edição em PDF, né, do e-book. Então, aqui o narrador falando para a gente como é a Suzana. Aqui, o Túlio vai falar para ela, mas Suzana, Suzana, eu vou estar em liberdade com o Tancredo, ele me alforriou, ele vai me levar, eu vou ser um homem livre, eu vou trabalhar junto com ele, né, não para ele, tá, nananã. E aí ela fala, liberdade, liberdade. Ah, eu a gozei na minha mocidade, continuou Suzana com a amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquila no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente do meu país. E louca de prazer a essa hora matinal, em que tudo aí respira amor, eu corria as descarnadas e arenosas praias. E aí, com minhas jovens companheiras, brincando alegres, com um sorriso nos lábios, a paz no coração, divagávamos em busca das 1000 conchinhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Ah, meu filho, mais tarde deram-me em matrimônio a um homem, que amei como a luz dos meus olhos. Toda arrepiada também, porque ela bota uma mulher que casa por amor, né? Essa mulher, ela casou por amor, ela não casou com um homem que ela foi obrigada, né? Ah, meu filho, mais tarde deram-me em matrimônio um homem que amei como a luz dos meus olhos, e como penhor dessa união veio uma filha querida, em quem me revia, em quem tinha depositado todo o amor da minha alma. Uma filha que era minha vida. As minhas ambições, a minha suprema aventura veio selar a nossa tão santa união. E esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, e essa filha tão extremamente amada, ah, Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Oh, tudo, tudo, até a própria liberdade. Então, a Maria Firmina chama de bárbaros os colonizadores, os escravocratas. De novo, assim, né, sem medo, assim, falando com todas as letras do que ela pensava naquela época, né, e os abolicionistas que havia também. E aí segue-se esse relato, né, porque o capítulo tem só uma contextualização desse diálogo inicial do Túlio e da Suzana, e depois é ela contando a história dela toda. Vou contar-te o meu cativeiro. Então, ela conta da vida dela em África, né, e aí ela conta o cativeiro, exatamente como o navio negreiro, né, a estrutura do navio negreiro do Castro Alves, ela se baseia nisso também, né, ele vai fazendo uns contrapontos, né, como era em África e agora como é na escravidão. Vou contar-te meu cativeiro. Minha filha sorria-se para mim. Era ela gentilzinha, e em sua inocência semelhava um anjo. Desgraçada de mim. Deixei-a nos braços de minha mãe e fui-me à roça colher milho.
Ah, nunca mais devia eu vê-la. Ainda não tinha vencido 100 braças do caminho, quando um assobio, que repercutiu nas matas, me veio orientar acerca do perigo iminente, que aí me aguardava. E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi em balde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe e filha e liberdade, meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós o pudestes avaliar. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé. E para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para o recreio dos potentados da Europa. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida má e ainda mais porca. Víamos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. O comendador P derramava, sem se horrorizar, o comendador P é o pai da Úrsula, tá? Que foi o dono que foi quem comprou a Susana. Derramava, sem se horrorizar, o sangue dos desgraçados negros por uma leve negligência, por uma obrigação mais tibiamente cumprida, por falta de inteligência. E eu sofri com resignação todos os tratos que se dava a meus irmãos, e tão rigorosos como os que eles sentiam. Então, ela via, né, aquela dor aplicada ao outro e doía nela. O senhor Paulo B. morreu, e sua esposa e sua filha procuraram, em sua extrema bondade, fazer-nos esquecer nossas passadas desditas. Então, aquilo que eu falei, né, quando ele morre, a Luísa e a Úrsula tratam eles com muito mais dignidade, para os castigos físicos, como era possível para um escravizado, né, gente? Túlio, meu filho, eu as amo de todo o coração e lhes agradeço, mas a dor que tenho no coração, só a morte poderá apagar. Meu marido, minha filha, minha terra, minha liberdade. Então, eu acho esse trecho, assim, sabe? Esse capítulo inteiro, eu leio ele inteiro com as crianças, tá? As crianças são maiores que eu, 16, 17 anos. Eu leio o capítulo inteiro com eles, tá? A gente vai comentando, a gente faz estudo dirigido sobre. E a gente, eles ficam extremamente espantados, né? As meninas principalmente, como ela era direta ao falar contra a escravidão, chamar de bárbaro, dizer que é desumano, questionar como é que um ser humano faz isso com o outro. Então, ela vai apelar para a moral, ela vai apelar para a religião, ela vai apelar para a política do país, porque isso não pega bem. Ela vai comentar de maneira muito complexa esse problema, e de maneira muito frontal, tá? E isso, né, como eu falei, como pano de fundo de um ingênuo romance de Tancredo e Úrsula, né, que acontece umas coisas, etc., tá? E aí eu quero comentar muito rápido, que a gente tem pouco tempo, eu quero que vocês falem também. Eu vou só falar da escrava, não vai dar tempo de ler, que é um conto que ela publica em plena campanha abolicionista, né, 1887, na Revista Maranhense, que também é um periódico. Gente, esses periódicos, eu não lembro se vocês não sabem, talvez alguém não saiba, então é sempre bom dizer, a Biblioteca Nacional Digital, ela tem uma hemeroteca, escreve com H, né, em que vocês conseguem ver alguns desses textos, se vocês quiserem. Essas imagens de jornal são todas de lá, né? Você consegue buscar por local, por data, por nome do periódico, né? Então, várias revistas, jornais da época, bem interessante. Denuncia frontal e diretamente a injustiça e violência da escravatura, né? Ela dobra a aposta em A Escrava, né? Que ela começa em Úrsula, então, em A Escrava, que ela assina
ela dobra a aposta, aborda a questão da escravidão sob a perspectiva de uma mulher e mãe escravizada, que tem voz e narra a própria história, né? Assim como a Susana, mas aí a gente tem uma mulher que é mãe durante a escravidão, é mãe já em cativeiro, né? Então, é uma outra nuance também, né? De uma mulher escravizada, que tem voz e narra a própria história, né? Então, ela é acolhida por essa senhora branca, né? Desses grandes salões, é uma senhora abolicionista, e conta essa história, tá? Defende que a escravidão é um problema não somente econômico, mas político para o país, né? Tem comentários da narradora, aí uma narradora mesmo, né? Essa senhora dos grandes salões, e a escravidão como um problema ético e moral que afeta a todos, senhores escravizados, né? Então, ela é ainda mais explícita na crítica em A Escrava, tá? Então, vale a pena. E é super curtinho, tá? E o texto da Maria Firmina é um texto fluido, né? Apesar do século XIX, né? E aí, galera, para vocês saberem mais, então, né, esse livro que eu falei, né, que é o Maria Firmina dos Reis, Vida Literária, quem tiver interesse de saber, é uma delícia de texto, né, é um livro de ensaios da Luciana Diogo, né, ela escreve enquanto ela estava fazendo o doutorado dela, que já terminou, né, da editora Malê, falando, assim, é uma apreciação da obra da Maria Firmina, pela Luciana Diogo, muito interessante, ela traz aspectos biográficos, né? E a Luciana Diogo também é a criadora do site Memorial de Maria Firmina dos Reis, que está online, conferir, né? E ali, tudo que sai sobre Maria Firmina dos Reis, a Luciana vai e coloca lá nesse site, reúne ali, né? Um memorial mesmo, e é maravilhoso, é super rico, tá? Era isso, falei pra caramba, muito obrigada, né? Coloquei meu arroba aí, eu não estou usando muito Insta, tá, gente? Estou em desmame, mas um pouquinho, mas é arroba Juleia, de leitura mesmo, né? Leiana B, tá? Obrigada, mulheres, por me ouvir. Agora quero ouvir vocês, no pouquinho tempo que temos. Vocês que são lindas, gente, maravilhosas. Deixa eu parar aqui a apresentação. E aí, gente, falem comigo. Eu tô com medo de não ouvir vocês falarem comigo, que eu tô com esse fone aqui que é meio esquisito. Às vezes ele dá um bug. E aí, comentários, perguntas, lamentações? Oi, Ju. Oi, Su. Não vou abrir a câmera porque eu tô de cama. Em situação de barriga. Vou tentar dar um jeito para palestrar a mesa de hoje à noite, mas enfim. Mas queria te dizer que eu amei, assim, estou muito feliz que eu fui lá no seu privado lhe cutucar. Eu também, estou muito feliz. E assim, eu sabia um pouco dela, porque a gente já ouviu falar de Úrsula, né? Eu acho que a galera está buscando divulgar um pouco mais, pelo menos na nossa bolha feminista, assim, né? E algumas editoras tentando fazer o resgate dessas mulheres também que escreveram no Brasil, né? No século XIX, na primeira metade do século XX também. Mas assim, eu não tinha ideia de tanta coisa, né, que envolve tanto a história dela, mas também essas nuances do texto, né? Por isso que, assim, ouvir um especialista, gente, é uma delícia, né? Você vê cada coisa que está presente ali, que está nas entrelinhas. Então, só queria te agradecer mesmo, dizer que fiquei encantada. Eu Espero que você apresente mais mulheres para a gente. E, enfim, era isso. Gente, eu que agradeço. Foi um prazer, assim, muito grande me aprofundar um pouco mais para trazer para vocês essa mulher incrível, né? Que, assim, só por ser a primeira, ela já mereceria, né, um espaço importante na nossa literatura, mas ela vai muito além, né? Ela vai muito além, assim, é uma mulher de muita coragem, né? E um texto literário com valor, sabe? Um texto literário, beijo, Lu, obrigada. É um texto literário com valor literário também, né? Tem muito homem que não escrevia bem como Maria Firmina e que ficou conhecido e virou cânone, né? E a Maria Firmina merece muito esse lugar, sabe? Porque
quando a gente começa a falar, a primeira romancista mulher, a primeira romancista negra, as pessoas ficam meio que, entendi, então a gente tem que engolir. Não, olha o que essa mulher escreve, olha, sabe, o dedo que ela põe na ferida, de um jeito que ninguém... Assim, eu acho que só Lima Barreto vai fazer isso lá no início do 20, entende? Só o Lima Barreto vai fazer isso quase 50 anos depois, da maneira como ela fez, né? Então, ela merece muito, assim, um espaço na academia, né? E isso é muito marcante para os alunos. Que bom, Marisa, que você queria ser minha aluna. É muito interessante, né? Como eu falei para vocês, eu dou aula para a gente tem só 8 minutos. Eu dou aula numa unidade, né, do Cefet, que é de crianças, adolescentes, da periferia. Então, a gente tem muitos alunas e alunos negros, né? E como eles falam que é importante, a gente costuma dar muito autoavaliação lá na escola, né? Isso é uma atividade assim, que eles fazem o tempo todo. E aí eles relatam muito isso, como é bom, assim, né? Do jeitinho deles, como é importante para eles se verem representados, né? Como é importante para as meninas saberem que não, as mulheres não ficaram o tempo todo lavando, passando, costurando, parindo, né? Que houve mulheres que furaram aí essas regras, né? Porque até pouquíssimo tempo atrás a gente não sabia, né? A escola não trazia ninguém, né? Era assim, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, não estou me desfazendo delas não, pelo amor de Deus, amo de paixão. Mas era só mulher branca, gente, sabe? E aí, e mesmo assim, né? A gente está falando de Cecília e de Clarice, que eram mulheres do 20. Então, até o século XIX, as mulheres ficavam só em casa sem fazer nada. E está rolando uma onda muito grande de redescobertas nesses periódicos, né? Eu tenho amigos aqui do Rio que trabalham num projeto em parceria com a Universidade de Coimbra para redescobrir mulheres brasileiras e portuguesas nesses periódicos, né? Porque eles estão descobrindo que tem um monte de autora dessas revistas para moças que escreviam poesia de altíssima qualidade. E durante muito tempo convenceram a gente de que essas mulheres só estavam escrevendo sobre corte, costura, bordado. Também nada contra, inclusive amo. Bordado, corte, costura, tudo isso que chamavam que a mulher prendada fazia, eu amo fazer. Mas convenceram durante muito tempo a gente de que a mulher só podia fazer isso, né? Então, a gente precisa, em todas as frentes, como esse webinário está fazendo, né? Em zilhões de áreas diferentes do conhecimento, trazer isso e fazer que nem a Maria Firmina falou ali, né? Eu estou publicando, eu não acho muito bom, não. Eu acho o livro, assim, mais ou menos, mas eu estou publicando porque eu quero que outras venham depois de mim e publiquem. E, gente, esse é o discurso de todas as que vieram antes da gente, né? Toda mulher que produz conhecimento deixa esse recado para a gente. Escrevam, levem adiante, né? Não deixem as mulheres, a Gerda vai falar isso, né, no Criação do Patriarcado, não deixem as mulheres depois de vocês terem que voltar do zero, né? Registrem as coisas, né? Parem de rasgar seus escritos e queimar, né? Deixem isso para a posteridade, porque isso tem valor, né? É com base nisso que muitas outras vão se inspirar, né? O Nebulosas, né, Isa? É verdade. Gente, tem muita mulher que escreve muito bem, assim, é surreal, assim, a gente nem imagina, né? Mas a gente está tentando mudar isso aí, né? Pelo menos na minha unidade, porque não é a lista da FUVEST só de mulheres, né? Isso não é uma coisa do Cefet como instituição, muito menos dos IFES, mas a gente tem uma autonomia muito grande, né, na nossa ementa. E a nossa ementa, que eu sei que tem mulheres que adoram saber sobre essas coisas da escola, da educação, né? A nossa ementa, gente, do segundo ano, ela basicamente tem 3 eixos, né? Em vez da gente seguir, começa no quinhentismo, aí vai para o barroco, né? Seguir a ordem cronológica, a gente até segue mais ou menos a ordem cronológica, mas a gente tem eixos temáticos. No primeiro trimestre, a gente fala de indígenas na literatura, então, as representações de indígenas na literatura brasileira e pessoas indígenas escrevendo e publicando, né, que agora a gente tem na contemporaneidade.
Aí, no segundo, o eixo é negritude, e aí a gente vai falar das representações de negritude na literatura. E aí eu termino esse trimestre, olha, é trimestre, né? Então, a gente tem 3 trimestres ao longo do ano. Eu termino esse trimestre da negritude justamente em romantismo e em Maria Firmina, para me dar o gancho para o terceiro trimestre, cujo eixo temático é mulheres. Então, a gente vai pegar representações das mulheres na literatura brasileira e depois mulheres que escreveram na literatura brasileira, né? Então, a gente, essa ideia decolonial, assim, né? Eu sei que a gente não gosta dessa palavra, mas é como a gente está chamando, a gente trabalha por esses eixos, né? E fica bem interessante, né? Eu acho que é muito mais... Eu pergunto para os alunos, assim, o que eles estão achando, tem essas coisas da autoavaliação, e eu acho que dá muito certo, assim, dá mais certo, porque eu acho que fica mais interessante mesmo, né? Você não ficar decorando, assim, esses períodos, você entender como é que era visto, né? Esse tópico por autores diferentes. Isa, eu também. A Isa está falando que aprendeu literatura igual matemática, data, tópico. Eu só indo um pouquinho conteudista, tá? Um pouquinho tradicional, e eu dou também, eu boto linha do tempo também, eu gosto sempre de trazer obra de arte da mesma época, né? Imagem, arte plástica e tal, para aula, para situar assim o clima do momento, o contexto histórico, a vibe, mas a gente tem isso como um eixo, assim, né? A gente vai priorizar a cada trimestre um tipo. Então, os meus alunos leem Krenak, eles leem Daniel Munduruku, e aí a gente lê trechos, quem tem conta, a gente lê conto, poema, trechos, né, de romance. E a aula 1 é Chimamanda. A aula 1, eu não coloco o texto, eu ponho Chimamanda para falar, aquele TED Talks que virou o livrinho dela, conhecido, livrinho que é pequeno, que é maravilhoso. O perigo de uma história única, a gente começa a contestar e a pensar sobre essa história, né? Partimos para o conceito de cânone, quem definiu o que é canônico, quem definiu o que é um clássico e tudo mais. A partir daí, a gente começa, né, no quinhentismo, mostrando como os indígenas foram tratados no quinhentismo, como foram tratados no romantismo, como foram tratados no modernismo, e a gente vai assim. É muito mais interessante, sabe? Eu acho, pelo menos. Como professora, e os alunos também dizem que acham... Quando eu falo para eles, às vezes eu mostro livro didático mais antigo, eles ficam, professora, deve ser mais legal mesmo, né? É isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Estou aqui derretendo de calor. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Eu adorei muito estudar essa mulher incrível, assim, de verdade. É um lamento, assim, que não haja... Eu ainda tenho esperança de acharem uma foto dela para a gente um dia mostrar, porque como ela andava nesses círculos, né? Pode ser que ainda achem. Tenho essas esperanças, porque, como eu falei, é tudo muito novo sobre ela, né? Mesmo que o Horácio, né, o estudioso, tenha achado na década de 60, a gente só ouve falar nela mesmo no círculo literário, nas mesas e tal, de literatura, de uns, sei lá, 10, no máximo 15 anos para cá, né? E eu espero que falem cada vez mais dela. Temos que ir, né, gente? Acho que nosso tempo acabou. E aí, Clara? Oi, Ju, muito obrigada pela palestra. Eu não estou parecendo, né? Foi realmente muito interessante, aprendi demais com você. Muito obrigada de verdade. Pessoal, se vocês não preencheram a lista de presença, preencham a lista de presença, está no chat. E até mais. Até mais tarde. Mais tarde tem mais palestra. Temos um intervalinho aí, né? Beijo, gente. Muito obrigada. Nos falamos lá no Zap. Sim, com certeza. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Até daqui a pouco.